Sabe aquele tipo de coisa que você jura que nunca faria na vida? Pois é. Eu também achava que jamais entraria numa casa abandonada no meio da floresta. Mas a curiosidade é uma desgraça. Tudo começou quando eu e dois amigos, o Rafa e o Guto, decidimos explorar uma trilha afastada na serra. A gente queria adrenalina, algo para contar depois. A gente achou. No meio da mata fechada, encontramos uma casa de madeira caída aos pedaços. Parecia que ninguém punha os pés ali fazia décadas. As janelas estavam quebradas, a porta encostada, como se convidasse a gente para entrar. O problema é que, assim que botamos o pé dentro, o clima mudou. O ar ficou pesado, o silêncio da floresta sumiu, e parecia que até o vento tinha medo de soprar ali dentro. O cheiro era horrível, uma mistura de mofo e coisa podre. Na sala, móveis cobertos de poeira, fotos antigas na parede com as imagens todas desbotadas. Mas o pior foi a sensação. Parecia que a casa respirava, como se tivesse algo vivo ali dentro, nos observando. O Guto, sempre o mais corajoso, quis subir as escadas. Só que, quando ele colocou o pé no primeiro degrau, um estalo ecoou pela casa. Não era madeira rangendo. Era um barulho seco, como se alguém tivesse quebrado um galho bem perto da gente. A gente se olhou, mas ninguém falou nada. Seguimos. Lá em cima, os quartos estavam cheios de móveis antigos e mais fotos de uma família. Mas os rostos das pessoas estavam arranhados, como se alguém tivesse raspado com as unhas. A gente já estava com o pé para ir embora quando ouvimos um barulho vindo do porão. Era um choro. Um choro de criança. Cara, aquilo gelou a espinha. Não devia ter ninguém ali. Não podia ter. Mas o Rafa, tentando ser racional, disse que poderia ser algum bicho preso lá. Ele abriu a portinha do porão e o choro parou na hora. O escuro lá dentro parecia mais denso que o normal, e um cheiro de carne podre subiu, forte, sufocante. A gente ia sair correndo, mas a porta da frente bateu sozinha. O Guto tentou abrir nada, parecia trancada por dentro. A casa não queria que a gente saísse. Foi aí que ouvimos passos descendo as escadas do segundo andar. Mas ninguém estava lá. Desespero bateu. O Rafa começou a socar a porta. O Guto tentava arrombar a janela. E eu? Eu olhei pro porão. Devia ter ficado quieto. Dois olhos me encaravam lá de dentro. Grandes, fundos, brilhando no escuro. E, antes que eu pudesse reagir, uma mão branca e ossuda saiu da escuridão e puxou a perna do Rafa. Ele caiu gritando e a coisa começou a arrastar ele pro porão. O desespero foi total. Segurei o Rafa pelo braço enquanto o Guto metia chutes naquela mão horrenda. O bicho soltou um grito. Um som que não era humano, não era de bicho, era algo errado. A porta destrancou sozinha e nós saímos correndo sem olhar para trás. No dia, voltamos com mais gente para tentar entender o que tinha acontecido. Mas a casa sumiu. Não tinha nada lá, só uma clareira, como se nunca tivesse existido. Mas eu sei o que vi. Sei o que sentimos. E, toda noite, quando fecho os olhos, ainda ouço aquele choro vindo do porão. Realtos 2. Galera, eu sei que é difícil de acreditar, mas o que vou contar aqui é real. Eu juro, aconteceu comigo e com os amigos meus, e até hoje não consigo esquecer. A gente estava fazendo uma trip, como sempre, pelas estradas mais isoladas do interior, perto daquelas florestas fechadas. Um lugar que a galera evita, sabe? Mas, como sempre, a gente queria explorar algo novo, algo que ninguém mais teria coragem de fazer. A gente já tinha ouvido umas histórias sobre essa casa, lá no meio da mata. O pessoal falava que ela estava abandonada há anos, e que ninguém chegava perto, porque coisas estranhas aconteciam por lá. Ninguém sabia direito o que era, mas o povo sempre falava que quem passava por perto sentia um calafrio, um peso, e que até já tinham visto umas coisas esquisitas. A gente, claro, não acreditava em nada disso. Fomos lá com a ideia de tirar umas fotos e gravar uns vídeos, zoando a galera, mostrando que não tinha nada demais. Chegamos lá no fim da tarde. O sol estava indo embora e a casa estava lá, toda escura, como se a floresta tivesse engolido ela. Entrei primeiro, sem pensar muito. Não tinha ninguém, tudo empoeirado,
cheio de teias de aranha, mas sem sinais de que tivesse sido invadida recentemente. Era como se o tempo tivesse parado ali. A princípio, era só isso. Uma casa velha e largada, com umas portas rangendo e um cheiro de mofo no ar. Aí, as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiro foi o barulho. Algo estranho no andar de cima. Um som que parecia pesadas. Eu e meus amigos ficamos paralisados, mas como ainda estava claro, resolvemos subir. Não sei o que estava na nossa cabeça. A escada rangia como se estivesse pedindo pra gente não subir. E, quando a gente chegou lá em cima... Ah, mano, vocês não acreditam? A casa parecia respirar. As portas dos quartos estavam abertas, mas o ar parecia diferente, pesado. Como se tivesse alguém ali com a gente. Foi então que a gente viu, do lado da janela, um quadro enorme, bem antigo, com uma imagem de uma mulher, meio borrada, mas com os olhos fixos na gente. Quando a luz da lanterna passou por ela, os olhos pareciam brilhar. No mesmo instante, a porta de um dos quartos fechou sozinha com um estrondo. A gente não pensou duas vezes, e correndo, tentou sair. Mas, quando chegamos na escada, o que aconteceu, meu amigo, foi um pesadelo. As escadas estavam cobertas por uma poeira preta, e no fundo, a silhueta de alguém de roupa rasgada e cabelo sujo, estava lá, parado, olhando pra gente. A gente tentou correr, mas as portas estavam trancadas. Não dava para sair. E naquele momento, a sensação de que não estávamos mais sozinhos era impossível de ignorar. A casa estava nos engolindo. Parecia que a floresta inteira tinha ficado em silêncio e nos cercado. O pior veio depois. O tempo parecia parar, e a mulher do quadro, que a gente jurava ter visto em outras partes da casa, apareceu atrás de mim, com uma expressão que nem consigo descrever direito. Era como se ela tivesse me conhecido, me chamado. Foi quando eu escutei uma voz no meu ouvido, suave, mas tão próxima que parecia que vinha de dentro da minha cabeça. Vocês não deviam ter vindo aqui. Eu corri sem olhar para trás. Não sei como conseguimos sair dali, mas quando chegamos à estrada, tudo parecia normal de novo. Só que, ao olhar para o retrovisor do carro, eu vi a casa ainda ali, mas dessa vez, uma figura na janela, acenando pra gente. Até hoje, não sei o que aconteceu ali. Talvez a casa tivesse algo que a gente não devia ter mexido, ou talvez fosse só nossa mente pregando peças. Mas o que sei é que, desde aquele dia, nunca mais voltamos a passar por aquelas estradas, e eu nunca mais fui capaz de olhar para a floresta da mesma maneira. Se inscreva em nosso canal para mais reautos.